Santo é o Cordeiro de Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu Mateus, no capítulo de número 2, no versículo de número 11. Nós estamos felizes por celebrar a Santa Ceia do Senhor e queremos dizer que estamos ansiosos para celebrarmos a derradeira Santa Ceia, quando nós cearemos com Ele e Ele conosco, né? Aleluia! Como nós estamos ansiosos para poder, enfim, como foi lido aqui, experimentar do fruto da vide junto com o nosso Senhor. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim: entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. Então, abrindo os seus tesouros, lhe deram seus presentes: ouro, incenso e mirra. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Meus irmãos, ontem nós ministramos a palavra de Deus nesse mesmo contexto onde nós queremos continuar na noite de hoje. Ontem nós dizemos que a visita dos magos, que na verdade eles não eram magos como nós conhecemos hoje, aqueles praticantes de feitiçaria, de bruxaria ou de qualquer outra coisa. Magos, eles eram chamados porque muito provavelmente eles vieram da Pérsia, e a Pérsia é aquele reino. Quem aqui assistiu aquele filme 300? Aquele lá do Leônidas, né? Então, a Pérsia era aquele reino que eles combateram, sabe? E eles vieram daquele lugar para poder ver, contemplar e adorar aquele que é chamado não só rei dos judeus, mas rei de toda a existência. Então, esses homens sábios, instruídos, conhecedores de toda a lei, conhecedores das culturas de outros países, vieram também para adorar o Senhor. Esses eram os magos que vieram do Oriente adorar o Senhor. Então, quando eles chegam à casa de Jesus, eles encontram ali Maria, sua mãe, né? E eles se prostram em reverência a uma realeza, a um Senhor. E eles oferecem presentes a esse menino: ouro, incenso e mirra. Todos nós conhecemos os presentes que eles ofereceram, porque todo Natal nos é proposto lembrar desses presentes, né? E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que aqui está, que esses presentes, eles não eram presentes comuns, mas eles têm um total significado, que às vezes por nós passa despercebido, que fazem toda a diferença quando nós vemos o que esses homens foram fazer. Lembre você que eles foram conduzidos por uma estrela. A palavra vai nos dizer que eles foram conduzidos por uma estrela. Que variedade de estrela é essa? Não nos importa saber, porque é milagre de Deus. Mas o que nós sabemos é que o Espírito Santo conduziu aqueles homens para poderem, em um ato profético mesmo, oferecer presentes a Jesus, que ainda era um recém-nascido, mas que tinha sobre os seus ombros a incumbência de nos libertar do reino das trevas e do pecado. Esse é o nosso Jesus. A Ele nós prestamos reverência e por Ele nós estamos aqui hoje relembrando o seu sacrifício. Mas pastor, qual é o significado desses presentes? Para isso eu quero fazer menção de alguns textos com vocês. Se você quiser abrir a sua Bíblia junto comigo, você vai entender um pouquinho melhor do contexto a que se refere cada um dos presentes que foram oferecidos a Jesus. O primeiro deles, o ouro, nós vamos ver uma referência clara por que e a quem esse presente era oferecido, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo de número 9, no versículo de número 9 também. Se você quiser acompanhar, fique à vontade, se puder projetar ainda melhor, porque daí você acompanha. Diz assim a palavra de Deus: e deu ao rei 120 talentos de ouro,
e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Então nós começamos a ver que o primeiro presente que é mencionado, que a rainha de Sabá, em uma visita ao rei Salomão, veio trazer, foi o ouro. Esse presente de ouro, ele é dado nada mais e nada menos para a realeza. Ouro é oferecido a quem é rei e quem vai um dia reinar sobre um determinado povo. A rainha de Sabá, ela tinha ouvido falar de um rei em Israel que era um rei fenomenal, que tinha uma organização no seu palácio, que era sábio acima de todas as outras coisas, e ela então traz esses presentes e decide testar se realmente aquilo que havia sido falado sobre Salomão era verdade. E ela põe em teste a sabedoria de Salomão, e Salomão passa por todos os testes, como nós podemos usar o ditado popular, com as mãos nas costas. E ela então reconhece a sabedoria e a autoridade de Salomão e oferece esses presentes. Dentre eles, uma grande quantidade de ouro. Quando os magos vêm perante o Senhor Jesus, um menino que era simples, estava em um lugar simples, que tinha pais simples, eles não importam com a aparência, porque eles têm convicção de que eles estão oferecendo ao rei, ao poderoso, alguém que realmente tem autoridade, um presente que lhe é digno. Então o ouro, irmão, ele é digno de todo aquele que vai reinar. A coroa é representada pelo ouro. Jesus, ele foi o único rei da história que foi coroado com uma coroa de espinhos pejorativamente. Mas todo rei, ele é coroado com ouro. A coroa é feita de ouro. E o ouro é símbolo da realeza. Jesus era rei. E tiveram que vir pessoas de outros países para reconhecer que aquele era o rei que estava habitando no meio do povo de Israel. Você não precisa deixar que outros venham mostrar para você que Jesus é o rei. Reconheça Ele como rei na sua vida e ofereça a Ele o melhor que você tem. Ouro, ele também nos traz o sinônimo, irmão, de pureza, santidade. Sabia disso? E você pode oferecer a pureza do seu coração e da sua vida ao Senhor Jesus, reconhecendo que Ele é rei sobre a sua vida. Amém? O segundo presente que é oferecido é um incenso. Vamos ler também o texto que se encontra em Êxodo, no capítulo de número 30, nos versículos 7 e 8. Você vai entender qual era a finalidade e quem usufruía do incenso. Diz assim a palavra do Senhor: e Arão, sobre ele queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E, acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor, pelas vossas gerações. Irmão, quem era Arão? Arão e toda a sua descendência foram constituídos sacerdotes sobre Israel. Arão era o sumo sacerdote, o principal dos sacerdotes. Arão, quando ele estava vivo, ele era o único que poderia entrar no Santo dos Santos, o lugar mais santo do tabernáculo. Ali, nesse lugar, havia uma arca, a arca da aliança, e nessa arca havia as tábuas da lei, o maná que o Senhor tinha dado ao povo de Israel enquanto eles peregrinavam no deserto, e a vara do próprio Arão que florescera, como sinal de que dele sairia a geração de sacerdotes sobre Israel.
Então Arão era o único que poderia oferecer incenso no Santo dos Santos. E o incenso ele era todo preparado. A palavra vai nos dizer, se você continuar nesse capítulo de número 30, você vai ver que o incenso que era queimado pelo sacerdote, ninguém mais poderia queimar em nenhum outro lugar. Ele era exclusivo para ser queimado no templo, no tabernáculo. O incenso, irmão, ele produzia um cheiro agradável no lugar. Sabe aquele cheirinho que você coloca na sua casa, que tem aquelas pontinhas de madeira assim, que você coloca no líquido e fica bem cheiroso? O incenso tinha praticamente a mesma função. Era uma coletânea de ervas aromáticas que eram queimadas e ela produzia um aroma agradável ao Senhor. E os magos trazem incenso para o Senhor, reconhecendo que ele seria o sacerdote que intercederia junto a Deus por cada um de nós. O sacerdote em Israel, irmão, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no templo, no Santo dos Santos, para interceder pela nação de Israel, para poder pedir a Deus que perdoasse os pecados de Israel. Agora, irmãos, nós temos um sumo sacerdote no céu. Aleluia! Os magos perceberam isso, trouxeram incenso para ele. Hoje nós temos um incenso que tem um aroma muito suave ao Senhor. Você sabe qual que é o incenso que eu e você possuímos? Apocalipse vai dizer sobre isso. O meu e o seu incenso que devem ser queimados na presença de Deus são as nossas orações. Aleluia! As nossas orações têm cheiro suave ao nosso Deus. Elas fazem reconhecer que o nosso Senhor Jesus é o único sacerdote, o mediador entre nós e Deus. João vai dizer, se ele vai falar assim: filhinhos, não pequeis, porém se pecar, nós temos um advogado que intercede por nós, junto a Deus, Jesus Cristo, o justo, o fiel, o poderoso, o sumo sacerdote. Como o sumo sacerdote ele intercedia pelo povo, Jesus intercede por nós, junto a Deus. Ele não é homem como nós, não foi homem como Arão foi. A palavra vai nos dizer que ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque foi o rei de Salém, um homem que na Bíblia nós não conseguimos descobrir quem era o seu pai e nem quem são os seus filhos, para dizer para nós que o Senhor Jesus, ele não tem pai, mas ele tem uma nação, um povo que ele zela junto ao Senhor nosso Deus. Ele intercede por você, irmão. O que você precisa fazer é oferecer o incenso. O que você precisa fazer é orar, porque ele estará levando a Deus as suas petições. Que maravilha nós temos esse sumo sacerdote. Glória a Deus. O último presente, mirra. Mirra era uma resina de uma árvore. Ela servia para produzir um óleo. Esse óleo ele era usado para ungir, era usado para conservação de certas coisas. Ah, irmão, esse é o presente que nos traz aqui hoje, porque através desse presente os magos eles já estavam prevendo que o Senhor seria morto, porque a mirra era utilizado para o embalsamamento das pessoas. Eles ofereceram ao rei ouro para exaltar a sua realeza. Ofereceram incenso para dizer que ele era o sacerdote, mas ofereceram também a mirra para representar que ele morreria no lugar de muitos. Ele morreria, irmão, para ser o primeiro de muitos que ressuscitaria após a morte. Ele é o primeiro, irmão, de todos nós que um dia ressuscitaremos, se caso vimos a morrer nessa vida, para herdar a vida eterna que ele tem reservado para mim e para você.
Ele morreu, irmão, porque era preciso tirar o poder do inferno que o inferno tinha sobre a morte. O inferno era o detentor do poder da morte, porque a morte era o salário do pecado. Não é isso que a palavra de Deus diz? Agora Jesus, ele morre, ele tira do inferno o poder da morte e diz assim: agora a morte já não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. E Paulo vai nos dizer: ó morte, aonde está o teu aguilhão? O teu aguilhão foi tomado pelo Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ressurgiu e tem todo o poder nos céus e na terra. Me traz tristeza, mas também esperança, saber que aqueles homens estavam oferecendo para Jesus um presente que lhe caracterizaria a morte. Mas essa morte, irmão, foi a única maneira de nos trazer esperança. Uma coisa interessante sobre estes fatos, eu estava lendo um pouco, e sacerdote, no latim, a palavra sacerdote, ela é traduzida por um termo chamado pontífex, né? E o que significa isso? Ô pastor, está falando aí diferente? Essa palavra significa construtor de pontes. Jesus, como sacerdote das nossas vidas, ele construiu uma ponte que ninguém conseguiria construir, irmão. Você sabe que ponte é essa? Não é uma ponte que liga um continente ao outro, uma ilha a uma outra ilha. Não é a ponte da amizade lá que liga o Brasil ao Paraguai, não. É uma ponte que nos liga de volta àquilo que nós estávamos por uma eternidade separados. A ponte que nos liga de novo ao nosso Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando o pecado entrou no mundo, abriu-se um abismo gigante entre nós e Deus. Quem poderia unir de novo por uma ponte ou qualquer que seja um instrumento ou a maneira? O único sacerdote, que além de sacerdote é rei, é juiz, é Senhor das nossas vidas. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Como você vai se apresentar diante deste rei? Vamos nos apresentar como os magos, irmãos, trazendo o que ele merece, toda a pureza do nosso coração, a sinceridade que há no nosso coração. Não tem necessidade de você querer ter vergonha ou esconder as coisas de Deus, porque Ele conhece tudo. Jesus conhece tudo das nossas vidas. A palavra vai nos dizer que antes mesmo que saísse a palavra da nossa boca, Ele já sabia o que nós iríamos dizer. Mas Ele quer que nós sejamos sinceros, oferecemos a sinceridade do nosso coração. Então não esconda as coisas de Deus, mas seja sincero, abra o seu coração para Ele e reconheça Ele como o Rei da sua vida. Como você faz isso? Lembre que o incenso são as nossas orações, e essas orações são atendidas pelo nosso Senhor. Então ore a Deus, converse com Ele, fale com Ele, não tenha medo de falar e abrir o seu coração a Deus, e reconheça que através do sacrifício dEle, a única coisa que era suficiente para pagar o meu e o seu pecado, foi o sacrifício do Senhor. Sempre reconheça que esse sacrifício é o único suficiente para nos restaurar a comunhão com Deus. Amém?